Salmos 23, versículo 4. Todos acharam? Digo amém. Então vamos ler a palavra que diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? Levante as mãos para o céu, diga: meu Deus, meu Pai, fala comigo nesta manhã, através da tua palavra. Amém? Podeis se assentar, desocupa as vossas mãos, louva o Senhor com as palmas bem alegre. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Está aí a palavra de Deus que nós acabamos de meditar nesta manhã. Nós vemos que no versículo de número 4 do Salmo 23, este versículo do Salmo, no versículo 4 e também no Salmo 23, ele nos transporta para, podemos dizer, fazer uma comparação, um cenário escuro, e também podemos dizer um cenário assustador. Como diz o texto, o vale da sombra da morte. Para muitos este vale, ele representa o momento mais difícil da caminhada. Mas no entanto, Davi, ele declara que mesmo ali, no meio do vale, mesmo ali no meio da escuridão e do perigo, ele não temeria. Davi dizendo que mesmo passando pelo meio do vale, passando pela sombra da morte, mas ele ali, ele declara que ele não temeria. Por quê? Porque ele tinha convicção da presença de Deus, mesmo no vale da sombra da morte, mas Davi, ele tinha a convicção da presença de Deus. O vale não é um lugar de permanência, mas de passagem. E se eu perguntar aqui nesta manhã, se alguém já passou pelo vale, ou se alguém se encontra no vale, creio que muitos vão levantar as mãos, porque todos nós passamos pelo vale. Mas o vale não é um lugar de permanência, o vale é passagem. E assim como o pastor, ele guia as suas ovelhas por caminhos perigosos, rumo a pastos seguros, o Senhor também nos conduz, mesmo por trechos difíceis, mesmo por momentos difíceis, mas o Senhor, ele nos conduz. E a chave não está em evitar o vale, não está ali. A chave não está em evitar o vale, mas a chave está em reconhecer que quem caminha conosco nele, mesmo no vale, reconhecer e ter a convicção que Deus, ele caminha conosco. E Deus está dizendo para nós nesta manhã, através desta mensagem, mesmo na estação mais escura da tua vida, mesmo no deserto mais árido que você possa estar enfrentando, mas Deus está presente. Deus está presente. Porque a sombra não significa ausência de Deus, o deserto não significa ausência de Deus, mas sim a proximidade dEle. E se Ele está contigo, nenhuma força do mal vai poder paralisar a sua vida. Aleluia. E o vale é real. Como eu disse na introdução da mensagem, o vale, todos nós enfrentamos vales. Não tem esse, não tem aquele que não vai enfrentar os desertos da vida,
as lutas, os problemas, mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nesta manhã. O vale ele é real, mas não é o fim. O vale não é o fim. Aleluia. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, diz o texto, o versículo. O salmista ele não vive negando a realidade do sofrimento, ele não está negando, porque como diz a palavra do Senhor, no mundo tereis aflições, mas o Senhor manda você desfalecer na aflição? Não, o Senhor manda dizer, tem de bom ânimo, porque eu venci, e se Ele venceu, nós também vamos vencer, porque a presença dEle está conosco. Aleluia, glória a Deus. Então o salmista ele não vive negando a realidade do sofrimento, mas ele reconhece que haverá momentos em que a nossa caminhada, ou seja, haverá momentos em que a caminhada, aleluia, vai passar também por vales sombrios, vai passar por momentos difíceis. Quem está entendendo diz glória a Deus. E a palavra aqui, meus irmãos, ela escreve o que? Ela descreve um lugar de trevas profundas, ou seja, uma sensação de morte iminente. Aleluia. A vida cristã ela não é isenta de dificuldade. A vida cristã ela não é isenta de lutas. Não, aleluia. Mas contudo, o vale também não é a nossa morada. O vale não é a tua morada, o vale não é lugar de permanência, mas o vale é lugar de passagem, ou seja, é uma etapa da jornada. É uma etapa, porque Deus ele permite o vale não para nos destruir. Deus ele permite o vale não para ser um ponto final, mas para nós nos amadurecer na presença dEle. Agora eu digo para você, quantos vales que você já não enfrentou na tua caminhada? Quantos desertos que você já não enfrentou? E eu digo mais, cada deserto que você passou, você saiu mais firme ainda. Por quê? Porque Deus está contigo. Deus está com você. Aleluia. Passar pelo vale não é sinal de derrota espiritual. Não é sinal de derrota espiritual, mas faz parte do processo de Deus na sua vida. Que Deus tem algo maior preparado para ti. Quem crê diz glória a Deus. Sabe qual é o maior problema? Que às vezes quando chega o vale na nossa vida, as pessoas desistem. As pessoas desanimam, as pessoas param, mas Deus está dizendo para você, se você está no vale, não pare, não retroceda, não volte atrás, não recue, porque o vale é apenas um ponto no caminho da promessa de Deus na sua vida, é apenas um ponto na promessa de Deus. Porque lá em Salmos 34:19 diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Amém? Amém, igreja? Então o Senhor ele é claro em dizer, olha, muitas são as aflições dos justos. E quem são os justos? Nós que servimos a Deus com sinceridade, você que serve a Deus com sinceridade, aleluia. Então ele está dizendo, olha, muitas são as aflições, não são poucas, e nós sabemos disso. Durante a nossa caminhada nós vamos passar por momentos, aleluia, de alegria, momentos de dor, momentos de perda, mas nem por isso significa que Deus está ausente da nossa vida. Deus está conosco o tempo todo. Aleluia, porque ele diz, olha, muitos são as aflições do justo, mas o Senhor te livra de todas. Se você está aqui, porque o Senhor te deu grande livramento. Grandes foram os livramentos de Deus. Aleluia. E Deus está dizendo para pessoas aqui nesta manhã, talvez você chegou aqui, quem sabe você está no vale.
Quem sabe você também que está nos acompanhando da página da igreja, quem sabe você também se encontra no vale, mas Deus está dizendo que Deus já determinou a tua saída deste vale nesta manhã. Deus já determinou a tua saída. Quem crê, levante a mão e adore, e glorifica e exalte o nome do Senhor. Orianda Labaia, glória a Deus. E diz mais o Senhor: você não será enterrado aí, mas será promovido, diz o Senhor, porque há um futuro de glória. Depois dessa travessia te aguarda uma grande promessa de Deus na sua vida. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E o medo é natural, faz parte. Por quê? Porque nós somos feitos de carne, ossos. Ou seja, o medo faz parte. Mas a presença de Deus, ela traz coragem. A presença de Deus, ela nos traz tranquilidade. A presença de Deus, ela traz um refrigério para a nossa alma. Porque diz: não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Não é porque nós somos melhores, nós somos super homens, super mulheres, nós somos mais fortes, não. Ele está dizendo: não temeria mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor está comigo, então por isso que eu não vou temer. Por isso que eu não vou temer a travessia do vale, a travessia do deserto. Por quê? Porque eu sei que tu estás comigo, Senhor. Eu sei que tu estás comigo. E Davi aqui, ele reconhece o mal à sua volta. Davi, ele reconhece o mal, aleluia, ao seu redor, mas ele escolhe não se render ao medo. Então este é um alerta para nós. Por quê? Porque muitas pessoas têm se rendido ao medo. Muitas pessoas têm se trancado devido ao medo. Mas não se renda. Não se renda, porque Deus está contigo. Deus está no controle da sua vida. Porque a coragem de Davi não vem da ausência de problemas. A coragem de Davi não vem na ausência, aleluia, de batalha, não, mas na convicção e na certeza da companhia de Deus na vida dele. Da convicção que Deus está com ele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ei, meus irmãos e minhas irmãs, quando a presença de Deus, ela é real na nossa vida, quando nós sentimos esta presença real na nossa vida, o medo, ele perde a força. Sabe quando o medo, ele domina a pessoa? Por quê? Porque já perdeu a presença. Aí o medo, ele começa a tomar conta. Mas quando você tem a presença de Deus, quando você sente que a presença de Deus é real na sua vida, o medo vai embora, a angústia vai embora, e Deus, ele vai entrar no teu coração, e ele vai te fortalecer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a presença de Deus, quando ela é real na nossa vida, o medo, ele perde a força, ele não, aleluia, e ele não desaparece. O medo não desaparece, mas já não nos domina mais. Você já não vai ser mais dominado pelo medo. Você não vai ser mais dominado pelo medo. Porque o que faz a diferença no vale não é o cenário. Não é o cenário, mas o que faz a diferença é quem está ao nosso lado. Este faz a diferença. E quem está ao teu lado? Deus, Jesus, o Espírito Santo está aí contigo, está aí te abraçando, está dizendo para você: ei filho, ei filha, não temas, porque eu estou contigo. Não tema, porque eu estou contigo. Aleluia, glória a Deus. Ei, você pode estar cercado por perigos, incertezas ou até mesmo ameaças, mas se a presença de Deus estiver com você, haverá paz em meio à guerra, haverá coragem no meio da angústia. É a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo. Lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, a palavra de Deus diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Quem tem esse espírito de poder na tua vida? Quem tem? Oh, aleluia! Ei,
o Espírito Santo está te revestindo hoje. O Espírito Santo está te revestindo com ousadia aqui hoje. O medo que estava te paralisando, o medo que estava acorrentando a tua vida, vai cair por terra nesta manhã, e você vai caminhar com firmeza no caminho que o Senhor já abriu na tua vida nesta manhã. Quem crê que Ele já abriu, levante a tua mão e glorifica e exalte o nome do Senhor. Aleluia! O medo que estava te prendendo, estava acorrentando a tua vida, está sendo quebrado nesta manhã, está caindo por terra em nome de Jesus Cristo. Aleluia! E esse texto, esse versículo que nós lemos, nós meditamos, ele fala também sobre a vara e o cajado. A vara e o cajado são instrumentos de consolo de Deus na nossa vida, e também são um instrumento de direção. Diga comigo, a vara e o cajado são instrumentos de consolo e direção. Quem quer a direção de Deus aqui nesta manhã? Deus vai te dar uma nova direção. Deus vai te colocar, aleluia, uma nova direção na tua vida. Você que está no vale, você que chegou, quem sabe, no fundo do poço, você tem olhado um lado, um outro, não tem achado saída, mas Deus vai te mostrar uma nova direção nesta manhã. Diz o texto: a tua vara e o teu cajado me consolam. Ei, esses dois elementos são símbolos do cuidado pastoral. A vara, ela era usada para proteger as ovelhas dos predadores e também para corrigir desvios. E nós vemos que o cajado, ele servia para guiar, levantar e trazer de volta quem se afastava do rebanho. E Deus, como nosso bom pastor, Jesus, como nosso bom pastor, não apenas nos protege dos ataques, mas também nos corrige e também nos guia. Aleluia! O consolo que Davi ele experimenta não vem de uma vida sem dificuldades, não vem de uma vida sem prova, não vem de uma vida, aleluia, sem deserto, não, mas sim do cuidado ativo de um Deus presente na nossa vida, porque Deus ele cuida de ti, Deus ele cuida da tua casa, aleluia. Às vezes, o que parece ser castigo e nós não compreendemos, é cuidado. Mas como assim, pastor? Porque Deus ele nos disciplina, porque Deus nos ama. E quando Deus nos corrige, quando Deus ele nos disciplina, é pelo teu amor. E a correção do Senhor te preserva. Mas preserva do que, pastor? Do que a correção de Deus me preserva? A correção de Deus te preserva do abismo e te alinha ao propósito que Deus já detalhou e escreveu na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Porque a palavra de Deus, ela diz lá em Salmos capítulo 94, versículo 12: bem-aventurado o homem a quem tu castigas, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei. Aleluia, ou seja, a palavra do Senhor. Ei, o Senhor está dizendo para pessoas hoje, o Senhor está usando esse momento que você está passando, quem sabe no deserto, quem sabe no momento de dificuldade, o Senhor está usando esse momento para te moldar e para te amadurecer, porque Deus tem algo maior preparado para a tua vida. Deus tem algo maior.
Então Deus está te moldando, Deus está te preparando. O que hoje parece dor, o que hoje parece choro, amanhã será um grande testemunho de um grande milagre que Deus vai fazer na sua vida. Você está nas mãos do pastor, e o pastor é Jesus, e ele sabe o caminho. Ele sabe o caminho, aleluia. Você está nas mãos dele, aleluia. E a presença de Deus, ela é real. A presença de Deus, ela é constante, mesmo no vale. Mesmo no vale, a presença de Deus é constante. Nós temos vários exemplos na Bíblia. Por exemplo, eu gosto muito da passagem de José. José, ele foi jogado dentro de uma cisterna pelos seus irmãos, mas Deus estava com ele. José, ele foi vendido como escravo, aleluia, para o Egito, mas Deus estava com ele. José foi parado dentro de uma prisão, mas Deus estava com ele. José, ele foi exaltado, levantado como governador, e Deus estava com ele, aleluia. Davi, ele fugiu, aleluia, em bom tempo de Saul, mas Deus também estava com ele. Daniel, ele foi jogado na cova dos leões, mas Deus estava com ele. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados dentro de uma fornalha, aleluia, ardente de fogo, mas Deus estava com ele, e Deus também está contigo. Deus está contigo, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus está contigo, porque diz, porque tu estás comigo. Oh, aleluia. Davi, ele não fala apenas sobre Deus, mas ele fala com Deus. É uma diferença de você falar apenas sobre Deus e você falar diretamente com Deus. Aleluia. Isso revela o que? Revela intimidade. Nós temos que ter essa intimidade com o Pai. Ele reconhece que no vale, o mais importante não é a luz no fim, mas o mais importante é a presença durante o caminho. É a presença de Deus durante o caminho. Aleluia. Glória a Deus. Deus, ele não envia um representante, meus irmãos, não. Ele mesmo caminha conosco. Deus caminha contigo. Ele não observa de longe, mas ele desce conosco no vale, porque a sua presença é constante. Não depende de ambiente, clima ou circunstância. Não, a presença de Deus é todos os momentos na nossa vida. Todos os momentos, mesmo que ninguém compreenda a tua dor, mesmo que ninguém compreenda o momento que você está passando e enfrentando, mas Deus está com você. Deus está contigo, mesmo que você não sinta, mas Deus está contigo. Ele está presente, e a fé não é baseada em sensações, mas a fé é baseada na certeza da palavra de Deus, da palavra do Senhor. Aleluia. Mateus capítulo 28, versículo 20 diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. E aqui ele está dizendo que ele está com você apenas 15 minutos, meia hora, uma hora. Não, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está contigo. Deus está com você. A presença de Deus vai se manifestar nesse vale de uma forma tão profunda, de uma forma tão gloriosa, que você sairá dele com uma nova dimensão espiritual. Ou seja, você vai conhecê-lo como nunca antes. Assim diz o Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus. E o consolo de Deus é o consolo que nos fortalece, que nos leva para um próximo nível espiritual. Como diz, me consolam. Aleluia. O vale é um lugar onde o consolo de Deus se manifesta com mais intensidade. Aleluia. Por quê?
Porque quando você está na prova, no deserto, aí você busca mais a Deus, sim ou não? Seja sincero. Você busca mais a Deus, você se aproxima mais diante de Deus, e é ali que você sente a manifestação de Deus grande na nossa vida. Você sente que você não está sozinho no vale. Você sente que tem, aleluia, um Deus poderoso cuidando de ti, aleluia, zelando de ti, porque Ele consola não apenas para aliviar a dor, mas também para fortalecer a fé. O consolo de Deus, Ele restaura o nosso interior. A presença de Deus, ela cura as feridas. A presença de Deus, ela cura feridas profundas e prepara para um próximo nível. Ei, aquelas feridas que ninguém consegue ver na tua vida, aquelas feridas profundas, Deus está te curando aqui nesta manhã. A presença dEle está te curando nesta manhã. Quem recebe, glorifica e exalte o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E o que me chama a atenção, meus irmãos e irmãs, que quem é consolado por Deus, ele também se torna um instrumento de consolo também para outras pessoas. Aleluia. Porque a dor que você atravessa hoje pode ser o canal de bênção amanhã também na vida de outras pessoas. Aleluia. Deixe Deus te curar no lugar da tua dor hoje. Peça para Ele aquela dor que você está sentindo, que ninguém consegue ver, somente Ele. Deixa Ele te curar nesta manhã. Ele não apenas te tira do vale, mas Ele te transforma até mesmo dentro do vale. E Ele vai transformar a tua vida nesta manhã. Você não vai sair daqui da mesma forma que você chegou, mas você vai sair daqui transformado pela presença dEle. Aleluia. Porque lá em Isaías capítulo 66 versículo 13 diz: como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei, diz o Senhor. Ele está te consolando nesta manhã. O consolo de Deus vai te marcar nesse tempo. O Senhor está transformando lágrimas em autoridade aqui nesta manhã. Eu vou repetir para você: o Senhor está transformando lágrimas em autoridade aqui nesta manhã. O Senhor está transformando dor em unção aqui nesta manhã. O Senhor está transformando fraqueza em força aqui nesta manhã. Você será voz profética para outras pessoas também que estão no vale. Quem crê que você vai ser voz profética, glorifica e exalte o nome do Senhor. Aleluias, glória a Deus. Vou concluir a mensagem. Ei, o vale não é o fim. Não é o fim. Olhe para o seu irmão, olhe para a sua irmã, diga: ei, o vale não é o fim. Fale para ele isto. Profetiza na vida dele com autoridade: o vale não é o fim. Sabe por quê? É o lugar aonde Deus revela quem Ele é para você. É um pai, é um cuidador. Ele te consola, Ele cuida de ti. E o Salmo 23, se você olhar o Salmo completo, o Salmo 23, você vai ver que ele não termina no vale. Não, ele não termina no vale. Ele continua com uma mesa preparada. Quem crê que Deus já preparou uma mesa para ti nesta manhã? Aleluia. Ele continua com uma mesa preparada. Ele continua com unção. Ele continua com bondade e também misericórdia. Oh, aleluia. Mas o versículo 4, se você olhar no versículo 4, ali ele é o ponto de virada. Mas como assim, pastor, ele é o ponto de virada? Ali é onde o salmista, ele percebe que a presença de Deus muda tudo. Ali ele tem essa perspectiva
que a presença de Deus muda tudo. A presença de Deus muda o ambiente. A presença de Deus muda a tua casa. A presença de Deus muda a tua família. A presença de Deus muda a tua vida. Ou seja, é a presença de Deus. Deus é Deus dos montes, mas também é Deus dos vales. A travessia do vale nos ensina a confiar em Deus, a amadurecer e a reconhecer a fidelidade dEle em todos os momentos da nossa vida. Todos os momentos, Deus Ele é fiel. Deus Ele é fiel. Ei, você não vai permanecer neste vale. Não vai. Porque Deus está te tirando nesta manhã. O mesmo Deus que te permitiu entrar é o Deus que vai fazer sair de lá com honra. Vai sair de lá com honra. Sabe por quê? Porque Deus já está dizendo para pessoas que estão aqui nesta manhã: há uma mesa preparada para você do outro lado, diz o Senhor. Há uma mesa preparada. A presença que te sustentou no vale vai te celebrar também na vitória. Assim diz o Senhor. Quem crê glorifica e exalte o nome do Senhor. Aleluia, que Deus abençoe, que o Espírito Santo continue ministrando em cada coração aqui nesta manhã.